Ansiona para Agora. a gente conversar um pouquinho. Nossa, acho que é um tema pertinente não só em momento de quarentena, né? Em todos os Sim, momentos. vai se estender depois para tudo, né? Eu acho que é Vai, uma coisa vai. mega necessária. Oi, Ayla. Exato. Marido aqui Ah, também o já Will entrou. entrou. Bom, então vamos lá, Rê, porque às vezes a live acaba e a gente não acaba o Exato, assunto, a gente tem nossos 59 né? minutos, depois a gente deixa salvo, puxa para o YouTube, deixa lá. Isso. Quem não conseguir aí consegue assistir depois, eu acho que vai ser Perfeito. muito legal. Então a gente vai falar hoje sobre o que a gente sabe sobre orientação domiciliar, né? Então eu, mãe, você terapeuta, fisioterapeuta, você se apresenta, acho que a maioria te conhece, mas Sim, é legal a gente se apresentar, né? Então eu sou a Andréa sim, sim. Carvalho, fundadora da FlexCorp, convidei a Rebeca Heder para vir falar sobre um assunto mega importante para vocês. Pode falar um pouquinho de você, Rê? Vamos estender a terapia para dentro de a clínica para dentro de Para casa dentro agora, de né? casa, Então, exato. Eu sou Rebeca Heder, sou fisioterapeuta formada há 18 anos. Sempre trabalhei com reabilitação neurofuncional, então desde a época do estágio, há mais ou menos 20, 21 anos que eu trabalho com reabilitação neurofuncional. Trabalhei também com ecoterapia. você que quis, acho que eu nunca te perguntei, você foi levada a trabalhar com neuro. Não, eu quis. Na verdade, eu entrei na faculdade por causa de ortopedia. Nem conhecia muito, Ah, né? Em tá. 1999, eu prestei vestibular em 98 e entrei na faculdade em 99. E aí não se falava muito de fisioterapia ainda, né? A gente estava conhecendo e mais a parte ortopédica e hospitalar. Então, minha parte era ortopédica, eu jogava vôlei no colégio, essas coisas. E então, no final do segundo ano da faculdade, e eu sempre gostei muito de criança, então eu trabalhava como monitor em acampamento, ajudava no colégio que meus pais eram diretores, enfim, então sempre trabalhei muito com criança. E daí uma Entendi. vez me falaram, olha, tem uma técnica que junta fisioterapia com criança e com cavalo. Eu também montava desde que me conheci por gente. Eu falei, nossa, é para mim. Tudo. É. Daí eu fui conhecer a ecoterapia e depois eu comecei a fazer estágio também na Fundação Selma, então eu trabalhava com adultos e crianças lá também, solo, enfim. E daí, quando eu peguei meu primeiro paciente na ecoterapia, não parei mais de querer a neuro, Não nunca largou trabalhei mais. em outra área, Então eu que escolhi sim. Daí Entendi, fui me legal. formando em vários métodos, técnicas e conceitos, e que eu gosto que isso, assim, não dá pra gente ir uma jornada de 18 anos atuar com um deles, né? Então o terapeuta é especializado em vários para poder, em uma sessão, misturar o conceito, a técnica, o método que achar pertinente. E o Entendi. auxílio também, né, de coletes, vestes, talas, andadores, tudo tem que se somar, porque nunca uma criança vai ser igual a outra, mesmo tendo o mesmo diagnóstico topográfico e médico. Então a gente tem que ter uma prateleira enorme de Sua fã. técnicas. Por isso mesmo. Obrigada. Né? Adoro esse olhar que você tem, muito individual para cada criança, e Exato. a criação das objetividades das terapias que você vai aplicar conforme eles crescem, com a fase que eles estão, inclusive Exato. emocional, né? Com Eu certeza. O vejo dia, bastante. né? Eu vejo você atuando dessa forma com o Paulo. Para quem não sabe, a Rebeca é uma das É, físios do Paulo, e atende ele desde pitico, e todos esses anos que você atende é uma das qualidades que eu admiro muito, a delicadeza do seu olhar, obrigada. respeitando a criança no seu tamanho, na sua Claro. idade cronológica, biológica e no seu estado de espírito, né? E aí agora Exato. eu quero partilhar aqui para todo mundo como que a gente faz isso para levar isso dentro de casa também. Porque Exato. nós, às vezes, que cuidamos dos nossos filhos, né, dentro de casa, a gente não tem um olhar para as necessidades futuras deles, né? De prevenir alguma Isso. lesão, de apertar demais ele, de fazer um manuseio que não é É. adequado, que não vai ajudá-lo Sim. Mas os pais funcionalmente. nem Então, precisam, assim, eu costumo falar que os pais não têm essa obrigação, né? Vocês são pais, não, você ainda é bem. terapeuta, né, por coincidência, mas assim, você é mãe do É, Paulo, então mesmo como sim, terapeuta, o seu olhar é diferente, né? A gente sim, sempre tem total. esse viés e deve ser esse foco na rotina. Então, é função da equipe terapêutica orientar e guiar o olhar dos pais nas orientações domiciliares. Eu acho que a gente Exato. tem duas vertentes, né, até para discutir. Uma delas é que essas orientações não começaram agora na quarentena em 2020. Então, Não. são hábitos que a gente constrói desde o dia 1 da avaliação.
Então, para eu fazer a avaliação, não é aquela criança que está na clínica comigo naqueles 60 minutos que eu quero conhecer só. Eu quero saber, quando não é a criança se comunica, eu quero saber dos pais como essa criança é em casa. Porque se eu quiser avaliar a sua marcha, André, isso vários estudos científicos comprovam. Se eu falar para você, agora eu vou analisar a sua marcha, anda aqui para mim. O seu padrão de marcha já vai ser diferente a partir do momento que você sabe que você está sendo analisado. A criança está no ambiente. Te mostrar, né? Exato. Você vai. Agora eu vou contar sua frequência respiratória. Pronto, parou do involuntário e a gente mudou de prateleira lá do sistema nervoso central para o controle voluntário de algo que deveria ser automático. Então, a criança, quando ela sabe que está sendo observada, ou se ela não tem esse nível de compreensão, mas ela sabe que está num ambiente diferente, com uma pessoa diferente que ela nunca viu, não é em uma avaliação que eu consigo conceituar e tratar todo o meu programa terapêutico. Então, dentro disso, e mesmo que eu conheça depois de um tempo, a criança, meu filho é uma criança lá na escola e outra criança na minha casa. O seu filho também. Então, a maneira que ele se comporta em casa, nem sempre eu consigo fazer a transferência do conhecimento. Uma coisa que é um termo muito importante para a gente conceituar, né? Então, a transferência da tarefa, assim, o aprendizado que eu quero trabalhar, o controle postural sentado. Eu monto os meus banquinhos, porque eu tenho 10 mil banquinhos na clínica, 10 mil antiderrapantes, tudo lindo e maravilhoso. O Paulo aprendeu a sentar na clínica. Eu consegui transferir essa tarefa para a rotina dele. É isso aí. Se eu não conseguir transferir, não é uma aquisição válida, né? Você não inclui essa atividade. Então, se o terapeuta não tem o olhar para dentro da casa, isso não vai conversar, né? O ganho clínico com a tarefa transferida no ambiente domiciliar. E a gente tem uma outra visão, que assim, eu falo que é muita pretensão. Fala por mim, fisioterapeuta. Então, que o Paulo venha 3 vezes por semana. O paciente vem todos os dias. Vamos pensar um cenário, uau. Vem todos os dias para terapia, 1 hora por dia. É muita pretensão eu achar que 1 hora de estímulo vai se sobrepor a 23 que eu não estou olhando. Eu não posso olhar para dentro de 23 do dia, né? E dizendo que a realidade de todos os dias. Então, não dá para a gente ignorar as 23 horas do dia de estimulação, posicionamento e orientação, só querendo olhar para 1 hora, assim, estou fazendo a minha parte. Dentro da clínica, ele está indo super bem na terapia. Ok, e aí em casa? Ele chega para todo o corpo no sofá? Né? Sim, então, essa correlação do olhar para dentro de casa, daí vai se estendendo para carro, vai se estendendo para carrinho, para casa. Então, termo orientações domiciliares não quer dizer que a gente vai olhar só para o... Eu diria, poderia mudar depois para orientações familiares, né? Porque não é só para dentro do domicílio. Né? Eu quero saber essa criança, como que ela está em todas as atividades. Às vezes, uma família pode trazer para mim, a gente gosta muito de ir a restaurantes, e daí ele não participa porque o carrinho dele é aqui e a mesa do restaurante é aqui. Vamos pensar, eu lembro uma vez você desenvolveu para o Paulo aquela coisa para ele sentar na cadeira de jantar. Lembra? Tá aqui agora, já lancei agora. Então, agora vai dar para usar em outras cadeiras. Até aqui na de casa. Né? A criança participar. Então, a participação, que é uma das dimensões da CIF, né? Que é uma medida que a gente fala assim, de objetivo terapêutico, a gente tem que ter participação. Isso é sensacional. Não adianta eu ter ganhos. Eu não trabalho músculo com a criança, né? Eu trabalho uma função. E qual a função da criança vai ser o brincar. Né? O brincar sentado, o brincar de pé, o andar. Esse seria o panorama geral das orientações domiciliares. Então, elas vão muito além da quarentena. Na quarentena... Então... só para concluir, na quarentena, a gente está tendo o que acontecia às vezes com algumas famílias que tem duas questões. Ou que as famílias não tinham essa cultura, ou não permitiam que os terapeutas olhassem para dentro da sua casa, ou a rotina terapêutica da criança era tão cheia que não dava tempo da criança ter ócio em casa. Então, ela nem precisava de muito estímulo, porque no momento que ela estava em casa, ela precisava descansar realmente. Eu concordo 100% com isso. Né? Então, ela precisava descansar, ninguém ficar corrigindo ela. Ou, aí, que daí é o mais grave, a equipe que não tinha esse olhar para fora do ambiente clínico, né? Que daí é indiscutível que estava errado. Entendi. E aí, então você entrevista a família para saber, e aí como é que você começa a entrar nesse ambiente? Como que você trabalha exatamente? Você olha a criança lá, como é que você chama os pais para falar?
Enfim, como é que você... A gente Eu tem sei, assim, porque você fez comigo. Sim. Quero que todos Fácil a gente saibam. continua fazendo, né? A gente continua mudando Não, juntas. A gente está há 9 Levo anos, né? bronca, eu levo bronca direto, né? A Esse gente está há sofá 9 aí que o anos, Paulo está né? sentado, quanto Pois tempo ele é. fica? Com o Né? Instagram e Facebook, então a gente Então, fica só de olho na rotina, a gente entra nas casas. Então, assim, o meu dureza. momento é um paciente me procura para uma avaliação. Então, quando eu encontro com essa família, eu quero entrar nesse universo, eu quero entender e perguntar para os pais, como que eu posso te ajudar? Porque não é o meu olhar biomecânico que eu quero buscar, assim, eu sei, quando eu bato o olho, às vezes, na recepção, a gente já Já vai, viu, já né? viu Assim, tudo. você já vê É. um monte de coisa que você queria trabalhar, mas eu quero trabalhar isso. Será que é isso que os pais querem? Né? Será que eu Sim. ficar trabalhando a marcha, se muitas vezes a postura sentada, com controle de cabeça adequado, vai melhorar a visão e vai melhorar a atividade dele na escola? Essa é Cortou, a queixa Rê. principal. Cortou um Melhorou? pouquinho. Peraí, volta só um pouquinho. Agora voltou. Você Tá. falou, às vezes, a postura de cabeça adequada e aí Isso, não assim, falou. Não... às vezes o que eu quero, de repente eu olho, eu acho que eu quero fazer um treinamento locomotor de esteira, porque ele precisa sequenciar passos, precisa... Não. Se eu não perguntar para a família, eu vou trabalhar sozinha. A gente tem que se comunicar, porque para a família é importante uma criança bem posturada, por exemplo, para desenhar, para acionar um tablet de comunicação alternativa, para fazer alfabetização na escola. Esse é o objetivo deles. Então, você perguntar, o profissional perguntar para a família como eu posso te ajudar. O que você acha que a Tá, gente pode melhorar? Né? Isso é uma entendi. pergunta principal, porque a gente não. É isso que eu falei assim, a gente não trabalha para essa 1 hora de clínica. Né? Não adianta eu me gabar, tirar um monte de foto de antes e depois de uma postura bonita que eu atingi, se isso não foi transferido para uma capacidade funcional. Porque daí o ganho não adiantou Entendi. nada. Adiantou muito pouco ter esse olhar terapêutico de 1 hora de clínica, né? E daí a importância também de você empoderar as famílias para esse trabalho em conjunto. Porque a responsabilidade das aquisições não pode ser só do terapeuta. É É uma verdade, hora né, Rê? contra 23. Né? Às É vezes, muito cruel a gente colocar a responsabilidade só no terapeuta. eu acho. Não, e às vezes também, assim, né? O terapeuta, ele tem, como você falou, ele olha, ele vê tudo aquilo que ele teria que trabalhar, traça até um plano, mas realmente não vai adiantar porque a família quer outra coisa. Mas isso é muito difícil, eu não sei, né? Eu converso com muito terapeuta e muitas mães, né? Muitas mães. Então, muitas delas me relatam que ou não entram na fisioterapia, ou o terapeuta faz aquilo e acabou, né? E E acabou, é não 1 hora de acaba, atendimento. e não escuta o que ela tem, né? E ainda eu falo, nossa, engraçado, porque uma das coisas que eu pedi para as fisioterapeutas do meu filho na época foi que, como eu moro num apertamento, né, uma coisa que você já veio aqui, bem pequenininha, eu queria que ele se deslocasse pelo apartamento e que eu Claro. pudesse apenas manuseá-lo nesse deslocamento, né? Ele não ia Uhum. sozinho. Mas que eu não precisasse usar uma cadeira de roda para ir da sala até o quarto, que nem entra às vezes a Um cadeira, ou trambolho para o entrar no apartamento, banheiro. né? Então, como que eu iria fazer isso, né? E foi uma das coisas que você trabalhou com o Paulo na clínica e a gente Sim. conseguiu transferir para dentro da casa e hoje é muito facilitador isso para mim. Então, não é que eu nunca pego ele no colo para transportar, Claro que mas eu não, digo é. para você que a maioria das vezes eu faço ele ir com os próprios pernas dele e até o E daí era a sofá, e nossa meta, escovar um né, de dente. locomoção do Paulo. Então, essa foi a nossa meta. É claro que a gente tem o objetivo, por exemplo, dele andar no andador. Mas Sim, a não é. locomoção, essa troca de passos dentro de casa, para a sua realidade do seu apartamento, não era viável incluir um andador. Então, o que adianta a Não, gente ficar treinando somente a postura dele num andador, se para o dia a isso. dia ele não tem função? E a gente traçar objetivos curtos, né? Então, Paulo, a gente vai até o banheiro lá lavar as mãos. Então, a criança, Isso. muitas vezes, ela precisa visualizar o trajeto, mas na questão do Paulo, você consegue falar, ele já sabe para onde ele vai. E aí sim, Sim, ele vai trocar passos, ele vai se locomover dentro do apartamento da casa dele com tarefas funcionais. E daí ele vai chegar na pia, ele vai estar lá posicionado de pé para lavar as mãos. isso Então, mesmo. essas Aí o tarefas próximo. vão incluindo na rotina, né? Claro que é importante a locomoção por um período prolongado para fazer um treinamento aeróbio, sequenciamento e Hum, cadenciamento de passos em esteira, tudo isso não está sendo excluído.
Mas quando a queixa, né, quando a solicitação da família é facilitar essa locomoção, a gente precisa entrar com o olhar para dentro de casa e viabilizar isso. Ou se não é viável, né? Muitas vezes os terapeutas falam, não, mas os pais pedem uma coisa impossível. Será que é totalmente impossível? Né? Ou será que assim, então vamos junto pensar e fazer os pais chegarem à conclusão de que assim, nossa, será que agora é um objetivo atingível para a gente? É o momento dele, né? É o também. Às vezes a momento gente dele. também Será que a exige gente, para muito, chegar lá, a gente não precisa primeiro fazer isso, depois aqui, e daí esse degrau talvez seja alcançado? Não estou prometendo o mundo, mas eu estou dizendo que para chegar aqui, muitas vezes eu preciso de umas 2 etapas. Então vamos construir juntos isso? Olha, eu vou precisar da sua ajuda, Andréia. Eu vou precisar que, para ele se locomover dentro do apartamento, por exemplo, a gente vai precisar de um suporte maior, então vai dar um pouco de trabalho no começo, mas então assim, a gente vai direcionando. Talvez eu precise que você instale uma barra no corredor, uma barra na pia. É o Então a gente vai próximo passo a gente construindo juntos, agora. né? A gente tem que construir juntos, porque eu acho que uma questão das orientações domiciliares muito importante é que não sejam um fardo para a família. Então eu não posso pegar o meu caminhão de orientações e descarregar na família. Pronto, passei a orientação domiciliar. O trabalho está feito. Ela, né? Agora que faça, né? Ela que faça. E daí eu tô aqui, ó, com o dedo apontando. Essa família não fez a orientação. Ela não coloca no parapódio. Então, assim, se você passou orientação e a família não executa orientação, tá tudo errado. Vamos recolher esse bando de orientação e entender porque não executa, ou porque está totalmente fora do contexto de rotina, ou porque ela não sabe executar, ou porque ela não vê importância na execução. Ela não vê a validade disso. Você só faz ou você se esforça para fazer quando você sabe, você está junto. Eu falo assim, a gente tem que sentar do mesmo lado da arquibancada da família. Porque a gente está junto assistindo o ganho da criança. Não dá para cada um estar num time. Eu estou apontando que os pais não fazem, os pais apontam que o terapeuta não rende, e a gente não trabalha junto, a gente tem que caminhar junto, porque a gente está junto assistindo o ganho da criança quando a gente trabalha. Né? Então, verdade. Eu tenho um exemplo disso. Eu tenho um exemplo, né? Quanto ao sofá que o Paulo fica aqui, a maioria das vezes, né? Sim. Quantas vezes vocês vêm falando, olha, vamos tentar colocar ele numa postura melhor. Quanto tempo ele passa aí sentado? É só no momentinho que ele tá vendo uma coisinha com vocês ou é a maioria do tempo, né? A Darlene, que tá aí assistindo também, doida quando ela vê o negócio. Até que daí um ela dia dá print, ela me chamou, ela orienta, ela faz não sei o quê. Ela me chamou explicou, não, ela explicou exatamente, inclusive muito tecnicamente, assim, passou um tempo falando comigo sobre o futuro, né? Exato. O que ia acabar acontecendo com o Paulo, porque ela estava me pedindo que a gente tomasse uma providência antes de acontecer. E foi quando eu entendi, né? O negócio caiu, assim, falei, meu Deus, é mesmo, eu tô achando que eu só tô num momento muito de paz aqui com ele e eu tô prejudicando ele, né? Tô prejudicando a coluna dele, tô prejudicando a perna dele, enfim, vai encurtar de novo, vai sofrer de novo na cirurgia. Não, né? Mas foi crucial ela, tipo, tem que me dar uns tapas mesmo, assim, né? Tipo, ó, estuda em casa. Dá nunca. Não aguento mais. Né? Com toda a delicadeza dela, né? Ela é muito delicada, tudo, mas foi uma coisa que ela se sentiu responsável de ver tanto e ver que eu não estava cumprindo, né? E orientou. E aí, então, eu achei bastante importante isso. Ela poderia estar confortável, falando, não, mas o meu papel eu estou fazendo. O Paulo vem 3 vezes por semana na clínica. A gente trabalha manuseio, a gente dá mobilidade, a gente orienta posicionamento, tal. Pronto. E eu não olho para fora da porta do meu consultório. E isso vai te dar uma falsa sensação de que, assim, eu passei aquilo de novo, né? Eu passei a orientação. Agora, você acompanhar essa orientação, acompanhar a rotina, é claro que tira todo mundo de uma zona de conforto. É claro que me exige uma assistência de WhatsApp, de acompanhar a rotina desse paciente, de muitas vezes, aqui, ó, eu tô aqui com ele no sofá, você manda uma foto lá no nosso grupo de terapeutas, muitas vezes dá um print nessa foto, você rabisca, hoje em dia com os smartphones, a gente rabisca, olha aqui, ó, essa altura do travesseiro poderia estar aqui que ia melhorar, né? Então, realmente é preciso que esse acompanhamento, e muitas vezes, assim, precisa presencialmente ir na casa, né? E isso é uma extensão do atendimento clínico, precisa ir na escola, precisa ir na casa,
Mas, de novo, É, esse ponto que você falou, infelizmente eu não salvei a live sobre envelhecimento na paralisia cerebral. que Então a pena. gente. Né? Não deu um problema, eu não consegui subir para o YouTube. Mas é um item muito importante. A gente tem um aumento da expectativa de vida das nossas crianças muito significativo. Então, elas vão viver Sim. muito tempo, e isso é maravilhoso. Só que a gente tem que dar Oh, qualidade. E a gente, como mãe, é muito difícil a gente visualizar nosso filho adulto, né? Então, eu é. imagino assim, Eu você cuida do acho Paulo que desde nunca. pequeno, né? Então, e assim, ele vai ser adulto, com certeza, assim, Vai. você cuida dele, ele é Já é um menino e às saudável, ele vezes eu não não tem vejo. conflito. Ele já está um pré-adolescente, né? Então, aquilo que a gente já conversou Menina, também nem uma vez fala. sobre o Paulo. Mas ele não levanta sozinho do carrinho ou da cadeira. Ok, mas ele não precisa ser passivo em todas as atividades do dia a dia. Então, Paulo, vamos levantar do carrinho? Vem aqui com a cabeça para a mamãe. Isso, agora a gente levanta, né? A criança tem algo para participar, vai ser colocar a mão na blusa. Não estou falando que ela vai se vestir sozinha, mas você pode solicitar naquele momento um fragmento de participação, você empodera a criança desse corpinho, porque ele é adulto, ele vai exigir fisicamente dos cuidadores muito mais. Então, além de É ser verdade. importante para ele na participação, olhando para o momento presente, é muito importante também pensar que é bonitinho uma criança que ela está super feliz quando vai tirar do carrinho, ela fica feliz e ela se estica toda. Até 2 anos de idade fica engraçadinho, até 3 anos de idade fica engraçadinho. Depois dos 6, 7, a coluna dos pais não Nossa, aguenta, né? não. Então o terapeuta olhar, quando eu pego um bebê, quando eu pego uma criança pequena, eu já projeto como que vai ser esse padrão motor. Não que eu estou prevendo o futuro, mas eu já projeto, Sim. será que essa tendência, será que isso vai ser favorável, vai ajudar ou vai atrapalhar? E daí eu discuto com os pais. Porque quando a gente diz do sofá em casa, não é que eu não quero que ele relaxe num momento gostoso em casa. Não, Mas qual lógico, será não. que vai ser o preço, né, biomecânico, estrutural disso em longo prazo? Então vamos selecionar, Isso mesmo. vamos acomodar. O sofá é realmente importante? Vamos acomodar então É, estruturas do sofá para isso, né? Almofadas, enfim, vamos selecionar, vamos cronometrar o tempo que ele está nesse sofá, para a gente não passar é de 30 verdade. minutos, por exemplo, né? E daí você tem um momento de chamego gostoso no sofá, e depois você vai ganhar um bom alinhamento nisso. Então, essa balança Sim. tem que estar bem equilibrada. É a mesma coisa em relação ao parapódio, né, Rê? É outra orientação que eu tive que eu acho importante você falar também. Hum, Eu não tenho um parapódio em casa, né? Porque também não cabe. Tudo sim, muito grande, o Paulo já é grande. Então, assim, muita coisa, né? Tem é, cadeira, parapódio, tem mesa, tem tudo. E aí, postando as fotos, vocês também. Então, eu uso o quê? Eu uso o andador, né? Travado, com todas as bases que ele tem, né? Todos os isso. apoios, como um parapódio. E aí, Com vocês talas também extensoras, né? com talas extensoras. Vocês também orientaram sobre como é projetado um andador e um parapódio, né? Isso, Quem exatamente. faz tecnicamente, quem sabe fazer, né? Pensa quando projeta um tipo de equipamento desse. Então, queria que você falasse um pouquinho, porque não é apenas colocar em pé, né? Não é apenas deixar Isso, andar. É tudo que envolve e vai afetar a criança, né? O Paulo estava projetado para frente, uma dificuldade de manter pescoço, e eu querendo que ele exato. erguesse a cabeça, e por mais que eu mudasse os apoios visuais, estava difícil, mas era a projeção. Então, Então, com estava apenas todo o algumas alinhamento, orientações, né? né? E a gente Exato. conseguiu posicioná-lo de forma que ele ficasse confortável. Agora ele extrai melhor os benefícios, né, desse equipamento. Então, fala um pouquinho Exato. também. Tá, além dos benefícios de ortostatismo, né? Do equipamento do É, de pé, ele tá com os benefícios de porque toda a estimulação visual. às vezes as mães não têm os dois equipamentos em casa. Sim, Então, né, essa então, adaptação, né, que eu gosto de dizer, às vezes, assim, se precisa comprar, claro que isso depende muito da indicação de cada criança, mas tem uma família que fala, não cabe no meu apartamento um parapódio e um andador. Não cabe, não vai isso. ter onde colocar. Então, vamos estudar, será que algum modelo de andador a gente consegue adaptar com o uso de talas extensoras
para ter um apoio de tronco favorável, um alinhamento favorável e que ele faça o efeito do ortostatismo mantido prolongado de 40 a 60 minutos. Então, no caso do Paulo e muitas outras crianças que a gente tem essa dificuldade de tamanho de apartamento em São Paulo, a gente posiciona, então, com a tala extensora, as 4 rodas do andador estacionadas e, às vezes, a gente precisa de ajuste, adequar alguns ajustes do andador. Então, precisa abaixar o cinto pélvico, porque o joelho vai estar em extensão total. Então, é isso, o terapeuta tem que acompanhar de cada caso. Então, a criança posturada de pé com as talas extensoras, isso eu estou salientando, porque senão a criança acaba sentando no apoio pélvico e daí perde o benefício do ortostatismo. Eu não posso considerar que é um treino ortostático de 40 a 60 minutos e, consequentemente, seus benefícios. Então, a gente ajusta o andador e muitas vezes eu faço marcação, pego um esmalte, uma caneta marcadora e marco nas tiras do andador, o vermelho vai ser para o parapódio, né, como ele vai virar um parapódio, e o branco vai ser como é andador. Então, eu facilito os pontos dos pinos para os pais já saberem e ajustarem. Já saberem aonde tem que travar e colocar as faixas. Exatamente, porque daí eu garanto que quando a gente reajustar a altura para a marcha, a criança não vai estar flutuando na ponta dos pés, por exemplo, né? Ou agachada demais. Por que é importante deixar em pé todos os dias, Rê? A maioria dos filhos essa não sabe, tem negociação, né? Não, essa orientação não tem negociação e não dá para parcelar em 6 vezes no cartão. Então, o ficar de pé é de 40 minutos a 60 minutos contínuos. Então, claro, meu filho nunca ficou de pé. Uma vez por dia é necessário? Pelo menos uma vez por dia. Uma vez por dia você já tem os benefícios, de melhora de densidade óssea, circulatório, sistema digestório. Então, isso você já tem uma melhora com 40 a 60 minutos, né? Então, todo físico já fica com o coração mais quentinho quando a gente sabe que a criança fica 1 hora por dia. E quando eu digo que não dá para parcelar não tem negociação, é que não dá para ser 20 minutinhos agora, daí 20 minutos depois do almoço, depois 20 minutos à noite. Isso dá quando eu estou num período de inclusão dessa atividade. Tá, mas todas as crianças com dificuldades motoras, né, principalmente as mais severas, não tem negociação. Não tem Seria o mínimo que a gente poderia fazer dentro de casa para o filho ter algum benefício. Exatamente, né? exatamente. Carla, deixa eu falar. Pera. Carla, tá escutando? Eu quero que ela ouça de você a necessidade, o benefício. É uma Carla. Daqui a pouco ela fala. Uma Carla, tá bom. É uma Carla. O benefício de ficar em pé, por mais difícil que seja colocar. Se for então acho que a gente... Se for só essa atividade, já vai ser... Se eu precisar selecionar uma orientação domiciliária, eu preciso de uma. A família fala, não consigo, não tenho tempo. Ok, então vamos fazer uma coisa. Principalmente as crianças 4 e 5. Então, assim, eu estou generalizando, mas muitas vezes eu tenho um 3, né, uma criança de MFCS 3 que anda em crouch, aquele semi-agachamento, eu preciso melhorar a amplitude e não é porque a criança deambula que você está excluindo a necessidade do ortostatismo alinhado, né, que é com parapódio, talas, o que precisar. Porque daí você tem realmente o estar de pé por um período que está ótimo, mas você tem sempre um joelho em semiflexão. Será que você tem um quadril alinhado, um tornozelo alinhado, né? Então, daí sim eu preciso realmente do ortostatismo. Daí tem que ser conversado com cada terapeuta. Mas se a criança não deambula 1 e 2, né, GMFCS 1 e 2, é muito difícil a gente indicar um parapódio, algo assim. Sim. Mas os 4 e 5 realmente não tem negociação. Não tem negociação. Porque quando eles deambulam, vai ser com a ajuda de algum dispositivo auxiliar da marcha. Esse dispositivo provavelmente vai ter algum suporte parcial de peso. Então, para eu garantir uma densidade óssea adequada, eu preciso de 100% de descarga de peso nos pés. E eu preciso que essa descarga de peso seja feita num alinhamento mecânico favorável, que é o encaixezinho das prateleiras. Cabeça, ombro, quadril, joelho e tornozelo. Tem que estar todo mundo na mesma direção. Assim eu garanto um vetor gravitacional favorável nesse alinhamento biomecânico. E esse vetor, essa posição, ser mantida por 40 a 60 minutos. Então, quando eu tenho um período prolongado, eu tenho melhora da mobilidade e acomodação das articulações e músculos e tendões. Então, eu vou prevenir os encurtamentos. Não estou dizendo que fez isso, não precisa fazer terapia.
Mas uma das orientações em casa é Não, essa. mas se eu for para escolher uma, então tá, o que eu vou fazer, já que eu não tenho tempo de Exato. fazer Vai ser nada? o ortostatismo. Então, Você melhora várias coisas. Você melhora, claro, a densidade óssea, então você previne a perda óssea pela falta de descarga de peso. Você melhora o sistema circulatório, então muitas vezes a criança vai ficar com a perna bem rosinha, bem vermelhinha, porque não está acostumada a ficar de pé. Então a gente vai trabalhar a progressão disso, né? Você pode é um ter ponto alguma importante. desreflexia, não é isso que eu falei, não é amanhã você vai pegar sua criança que nunca ficou de pé e deixar 60 minutos E de botar. jeito nenhum. De jeito nenhum. Ótimo. Então tem que ser progressivo esse treino, porque senão você não sabe se está chorando de cansaço, você não sabe se está chorando de dor, de hipotensão postural, porque crianças que ficam um pouco de pé, quando você estica os músculos, falando de uma maneira simplificada, você estica os músculos, você coloca todo mundo no alinhamento que eu quero, na posição contra a gravidade, você diminui muitas vezes o retorno venoso e pode dar uma hipotensão, uma queda de pressão na criança. Mas e aí poderia começar a colocar ela numa inclinação. Exato, a progressão pode ser diminuir tempo, inclinar, mas pensando que a gente depois quer chegar na vertical, né, ou 90 graus pelo menos, sim. Mas depois eu vou progredindo aos poucos de acordo com a tolerância de cada criança, né? E além dos benefícios que eu estava falando, sistema gastrointestinal, então vai melhorar funcionamento intestinal, digestivo para criança que tem refluxo. Além disso, na posição respiratória, você diminui a sobrecarga da região abdominal, o diafragma tem espaço para fazer sua incursão, e você tem uma posição de cabeça mais adequada. Então, a criança vai deglutir melhor, ela vai conseguir, às vezes, se ela verbaliza algo, daí você que vai dizer. A questão visual, então, eu tenho aqui a cabeça, eu favoreço contra a gravidade o controle de cabeça, e eu favoreço os estímulos visuais, ela olhar com o olhar no horizonte, né? Esse momento, para facilitar, então pega a coisa que a criança mais gosta, vai ser o tablet, vai ser brinquedo, vai ser o que for, porque não vai ficar de pé olhando para a parede. Né? Então, que atividade ela vai fazer de pé? A maioria dos andadores parapódios tem bandeja. Então, nessa bandeja eu distribuo brinquedos. Eu posso associar no parapódio. Voltou? Peraí, calma. Cortou. Você falou que a maioria dos parapódios tem bandeja. Tem bandeja, né? Andador, parapódio. Então, a criança está de pé para fazer alguma coisa, né? Então, a criança, ela é motivação. Ela precisa estar gostando daquilo. Às vezes a gente vai ter que negociar, pega aquele brinquedo que ela mais gosta e separa para esse momento da tarefa que ela menos gosta. Né? Isso mesmo. Separa o tablet, por exemplo. Vamos assistir? Vamos. Então o tablet está relacionado ao de pé. Sempre é bom. Assistir o desenho, sempre é bom. Você pode fazer uso de dispositivos de estabilização de cabeça para esse momento. Então não é ficar de pé com a cabeça caída. Lembra que eu falei do encaixe? Cabeça, ombro, quadril, joelho, tornozelo. Então a cabeça Posso tá colocar aqui, uma veste também para alinhar o corpinho dela e ficar mais confortável para ela também. As vestes, coletes, você vai melhorar o alinhamento, você vai melhorar também muitas vezes a parede abdominal, de evitar aquele abdômen globoso sem ativação de musculatura transversa e abdominal. Então você pode fazer uso das vestes também de pé, com certeza. Show. Uma coisa importante que eu vejo às vezes as crianças de pé, e parece que elas estão nos parapódios errados. A impressão que eu tenho que falar assim, não, esse daí não seria o melhor para ela. Então, como é que eu sei que teria que ter uma físio ajudando, mas nem sempre tem, né? Como que você poderia orientar a gente a escolher melhor? Por nível funcional, por desenvolvimento motor, que às vezes, por exemplo, tem o nível funcional 4, que nem é o meu filho, eu falo muito dele porque ele é meu exemplo, mas consegue se manter em pé numa boa, né? Então, eu ponho colete, ponho tala, e ele alinha e não cai mais para frente, digamos assim. Houve momentos que ele cairia. E houve também um parapódio errado para ele, que só tinha uma faixa aqui, assim, não tinha apoio nenhum, e ele tinha muita dificuldade, então não era o parapódio ideal. Como é que você orienta isso para nós? A grande maioria dos parapódios, ela tem o suporte de tronco, quadril, joelho e pé. Então, esses 4 pontos de apoio são essenciais no parapódio. Às vezes, a criança passa por momentos de estirão. Então, ela pode precisar de ajuste da altura dos apoios, né? Principalmente de tronco. E, muitas vezes, assimilar os coletes, as faixas e posicionadores que vão melhorar a postura de tronco superior nas crianças que têm menos controle postural. Né? Mas todo parapódio teria necessidade de ter aquele apoio naquela tábua nas costas, sei lá. Sim, daí é o conceito porque do parapódio, eu vejo alguns que não tem, então.
Mas daí é o stand Exatamente. table. O stand table, que é o que seria só até a cintura, mais ou menos, né? Isso. Isso. Daí A maioria ele é que eu vejo, adequado para as às crianças vezes quer baixas, né? colocar. Mielo. Então, quem tem um Ah, controle de tronco superior e cabeça, 100%. Daí você pode ter o stand, que entendi. daí vai ser da cintura para baixo. Os 4 e 5, todo mundo, a 100%. gente precisa do apoio, né? E Ótimo. provavelmente o parapódio posterior. Você tem aqueles que são de pronação, que Tem também. praticamente não tem. É muito, muito raro esse uso. No geral, os parapódios assim, de comércio atual, eles vêm com esses 4 pontos de ajuste. Importante, eu gosto muito dos parapódios com rodinha, porque a criança adora brincar Tá, de skate, ir para lá e para cá. Você facilita bastante a verdade. aceitação. Então, ter rodinha facilita você estar lavando louça, está cozinhando alguma coisa, a criança vem junto e participa da atividade. Então, isso você consegue prolongar o uso desse equipamento. E o apoio de cabeça varia, né? Então, dependendo do apoio, ele pode ter um lateral para a cabeça não desalinhar, ele pode ter uma faixa anterior, ele pode ser com o uso de algum instrumento de suspensão, algum equipamento de suspensão para um dispositivo para auxiliar o controle cervical. E as bandejas, né? Eu não gosto do parapódio que o braço fica caído, assim, a criança fica com o braço caído sem uso de nada, sem função e sem posicionamento adequado. Então, alguma bandeja, ou se não tem nada, colocar o parapódio em frente a uma mesa que esteja adequada, mais ou menos na altura do cotovelo da criança, e pode ser ajustada se precisar de um apoio mais elevado, para a criança ter acesso a brinquedos, a uma massinha, a uma espuma, Fazer a alguma algo que esteja atividade brincando. enquanto Fazer alguma faz a atividade, descarga. né? Ficar de pé sem atividade nenhuma, daí isso fica bem limitado. É verdade. E o carro, Rê? Né? Também É, também, já fui também. chamar, também já fui chamada a atenção de tudo isso, tá, gente? Assim, eu tô Já, perguntando, porque eu passei por tudo isso, e o meu público me pergunta tudo isso, né? Então, eu acho que tem que exato. vir de quem sabe a informação, de quem me orientou vai falar muito melhor do que eu, né? Então, É, exatamente. Acho que a gente tem a Ivone até colocou bandeja na altura certa, né, Rebeca? Porque esses dias eu vi uma postagem dela do Joãozinho, daí mandei para ela, ah, falei, vamos melhorar um pouquinho a altura da bandeja dele. Porque senão realmente não fica favorável para a criança brincar. O carro, não. hoje em dia já existem empresas que adaptam cinto, porque a gente olhar uma criança até 5 anos de idade, mais ou menos, ela se adapta a uma cadeirinha de 5 pontos, com cinto de 5 pontos, que é aquela fivela que vem aqui no peitinho, e os 2 cintos no meio. É o cinto da cadeirinha, não o cinto do carro passando pela criança. E isso é muito importante você ajustar, assim, aqueles pés que ficam flutuando no carro. Daí eu não sei por que a criança não fica bem posturada sentada se ela não tem apoio nenhum dos pés, por exemplo. Não tem apoio lateral de tronco. Então, fazer a adaptação da cadeirinha do carro é muito importante, não só pela segurança, claro, mas porque esse momento a criança passa a aproveitar melhor. Ela está olhando na janela e é super rico ela andar na rua. Essa Oh, baita estimulação visual, né? Tá tudo em eles adoram, né? movimento, tem várias cores. Se você consegue abrir a janela, você tem cheiro, você tem som, você tem a sensação do ventinho no rosto. Então, tem uma criança bem posturada, olhando para a janela do carro, ela vai tolerar muito melhor essa viagem de carro. E E alguns ela carros não que se podem entrar com sente a em cadeirinha, perigo, né? né? Porque a criança, Exato, quando ela porque está mal pensa, ela posturada, tá. É aqui em um São Paulo é estímulo ótimo, né? As terrível. ruas estão perfeitas, então Exato. Às vezes ela usar tem mais o medo de colar andar no carro do que cervical. no cavalo na ecoterapia. Exato, né? Parece um touro mecânico o carro para ela, Não parece? Então, eu acho que né? o apoio dos pés foi o que fundamentalmente melhorou a qualidade da postura do Paulo no carro, né? Isso. Então, A gente fechou a cadeia, na né? Você deu uma época, base de suporte. na época eu não entendia porque que. Eu falei, gente, mas o que está faltando? Já pôs tudo nesse menino. Então, ele precisa de um apoio nos pés. Então, assim, Sim. não precisa às vezes ser uma cadeira que venha com apoio dos pés, de repente, mas eu posso pôr um banquinho lá no carro, mandar Então, fazer cuidado alguma com o coisa que ele banquinho. apoie os pés, O banquinho como não que fica? banquinho, porque o banquinho, né, a gente tem que pensar em questão de segurança, ele pode se tornar um projétil no carro no caso de um acidente. Então tem que tomar cuidado com o Então, como que acessório que você faria? usa. Você pode fazer, por exemplo, uma caixa de papelão com papel bolha, almofada. A almofada fica muito sem resistência, mas assim, você É, pensar que se isso se soltar, o carro isopor, capotar. isopor Pode daria ser certo? isopor, pode ser aqueles rolos de papel bolha,
algo que seja firme para a criança pisar, só que leve o suficiente para não machucar ninguém no caso Para de não um machucar. acidente. Um Tá? Então, acidente, tomar tá? cuidado com os acessórios que não sejam duros e que machuquem se soltar numa freada, e alguma coisa assim. Isso. E falando em apoio de pé, no banheiro, né? Também. Houve muito tempo uma recusa interminável da criança querer Exato. ir ao banheiro. Também não entendia por que não gostava do banheiro, não gosta do banheiro. Como assim, né? Né? Tô tentando Porque ele desfraude, ele não quer. se sente inseguro, né? Quando a gente conseguiu adaptar um banquinho também, então mesmo segurando ele, isso já facilitou muito a vida dele Com e a nossa certeza. também, porque houve uma aceitação um pouco melhor. Eu ainda digo que talvez ainda não esteja 100%, porque a idade dele já é para ele ficar sozinho lá, né? Uhum. Fazendo as necessidades. Então também. E às vezes também a gente não tem dinheiro tanto para gastar com tanto equipamento, Sim, né? Como é que sim, com você certeza. auxiliaria a gente fazer olhar para esse lado da nossa casa aí e dar um conforto a mais e uma É. segurança para a criança? O banheiro pensando no desfraude e pensando também no momento do banho, né? Essas duas situações, toda criança gosta, desde bebê, de se ver sozinha, né? Ter essa independência, eu tô fazendo sozinha. E isso é muito bacana. Quando eu vou colocar uma criança, eu quero atender um desfraude, por exemplo, você está colocando num lugar gelado, instável, com o pé flutuando. Às vezes, se não tem redutor de assento, aquele bumbum escorregando, sem apoio de tronco. Então, assim, é a receita do insucesso. Ninguém relaxa e evacua ou urina numa situação dessa. Então, você vai colocar assim, a criança vai chorar. É, Vai. né? Então, eu já tive casos de E crianças vai que, assim, às vezes, levantar. Pelo menos o e que vai se levanta, ele estender, treina né? bem. Então, aquilo que a gente volta, o apoio dos pés é fundamental para uma melhora de um controle postural sentado. E muitas vezes eu preciso lançar mão de alguma adaptação de apoio de tronco também encostado. Então a cabeça da criança fica batendo às vezes na válvula hidra ou no encosto do assento da privada também vai ser um estímulo negativo, né? Que vai dificultar esse processo de adaptação. Pode levar uma almofada, pode colocar um encosto de EVA, um step, alguma coisa para melhorar. E se a criança quer realmente ficar sozinha, faixas de neoprene, algum cinto, alguma coisa, apoio de pé e uma faixinha, a criança já se sente mais estável, né? As cadeiras higiênicas de privada, né? Não sei o nome técnico dela, Eu mas elas são também não feitas sei para agora. adultos, não tem para criança, né? Então fica Não tem. difícil, não vai ajudar muita coisa. Eu prefiro fazer as adaptações com step, faixa, banquinho, daí sim, banquinho de madeira, o que você tiver, porque aí você vai posturar melhor a criança sentada. Então, esse momento sentado na privada e também o momento do banho, né? Então, além, tem, é claro, as banheiras as cadeiras de banho que são às vezes muito mais caras, mas se a criança quer ficar sentada, você pode chumbar nos pés de uma cadeira de plástico, lata com cimento, alguma coisa, você vai ter estabilidade. E a criança sentadinha na cadeirinha de plástico, com uma faixinha de tronco, ela pode curtir um momento Que bom. sozinha, independente, né? Ou ela tem condição de ficar de pé, vamos instalar uma barra no box, um belo tapete antiderrapante e trabalhar com a criança, se segurar de pé enquanto você lava ela ou enquanto ela ajuda a se lavar, né? Esse olhar da rotina está longe de ser uma perda de tempo na terapia. É essencial, Oh, porque nas pequenas coisas da rotina que a gente vê a função das atividades que a gente quer adquirir. Dos movimentos, se o terapeuta quer insistir em ganhar movimento, a gente não precisa ganhar movimento, a gente precisa é ganhar verdade. função no melhor Função, alinhamento possível. Mas eu não posso é verdade. trabalhar um movimento de forma alguma. Movimento para quê? Né? É, Então, eu não posso sem trabalhar um objetivo, né? músculo. Não, é. Exatamente. Eu vou trabalhar a estratégia para ele executar essa função. Uma mãe, só abrindo um parênteses, ela mandou para mim uma foto de uma adaptação para privada e o marido dela pegou uma cadeira que tinha aqueles apoios laterais e um encosto Uhum. bem alto. Ele tirou, né, o fundo assim da cadeira e colocou uma daquelas redutores de assento Sim, e encaixou simplesmente perfeito. ali na privada. Menina, ficou show. E aí pôs um Perfeito. apoio de pé e a criança fica lá Fica tranquila. Aí ela sozinha, pode falou, fazer um ajuste de PVC às vezes. isso foi uma ideia que ela deu para uma casa pequena também, que ela tem, Legal. né? Tudo eu achei bem É. interessante e O pessoal tá pertinente a falando gente depois para falar postar aqui essa hoje. adaptação, né? Até depois, se você tiver, se amanhã autorizar essa Posso, foto, eu vou pedir postar para ela, não sei se ela está adaptações. ouvindo agora ou não,
Mas foi bem Tá, legal e foi ela e o marido dela que fez, e assim, um custo muito baixo, né? E eu exato. achei que foi muito funcional, e eu acho que vai dar certo para o Paulo também, para deixá-lo lá sozinho, né? É, isso vai ser Outra bacana coisa que porque é um eu tempinho queria... dele, né? A Kilvia falou só um minutinho. Ela falou que adaptou Ah, essa de adulto para o banho do filho dela, né? Não sei exatamente a idade dele, mas às vezes pode ser ah, adaptada também se a criança já for um pouquinho maior, adaptar de adulto para a criança. Se for pequenininho, pra realmente tem que partir do zero de uma cadeirinha pequena. pequenininha. É, aí depende de quando começa também a fazer o desfraude, deixar ele lá, Isso, né? Se ele está isso. preparado para isso ou não. Porque às vezes a criança tem idade, mas ela não está preparada ainda para fazer Não tá, desfraude, e né? assim, não Então, existe o ter é, idade, né? É muito, muito complicado quando a não. gente fala ainda da nossa área de reabilitação. Então, assim, no geral, o desfraude é visto como fez 2 anos de idade, parece que acende uma Hum, luzinha e todo mundo começa a julgar a Fica criança que está de desesperado. fralda, né? É, Não faz sentido isso, cria um bloqueio na criança, assim, ela tem que apresentar o sim, desconforto para isso, você isso, respeitar isso, em qualquer isso mesmo. idade, né? Você pode buscar esses sinais e buscar a comunicação, oferecer, mas você introduzir um desfraude quando a criança não está afim, você vai criar bloqueios que a criança não quer, ela Vai não ficar quer, mais né? tardio ainda, né? Mais tardio. Voltando um pouquinho Exatamente. para o ficar de pé, teve uma mãe que pôs uma pergunta para mim, eu postei para ela, postei outro dia no Face, mostrando o tamanho dos pés do Paulo, né? E o filho dela tem Uhum. a mesma idade, tudo, e ela fez aquela carinha de pensativa, assim, nossa, o meu tem os pés tão pequenininhos, por que será? Né? E assim, tem alguma É. coisa a ver com o estímulo, ficar de pé em relação ao músculo esquelético, a gente fala, esse crescimento, tudo. Isso, você tem um formato dos pés que isso assim, muitas vezes a gente olha na avaliação, ou nesse momento eu olho para o pé da criança, ele já conta uma história, né? A gente tem um termo na fisioterapia, o corpo ele tem uma história de uso, né? Então, Show. Aham. eu olho para o corpo da criança, ele já me conta muita coisa, né? Claro que aquilo que a gente falou no começo, eu vou conversar com a família para saber como que essa criança é em casa. Sim, Mas sim. olhar para o corpinho da criança já me conta uma baita história de uso, né? Como ela chegou até aqui aos 6 anos de idade, aos 5 anos de idade, aos 10, 18, 20, ela tem toda uma história lá e que esse corpo traduziu isso em, às vezes, deformidades, em atitudes posturais, né? E em compensações. Então, eu vejo um pezinho, que a sola do pé, por exemplo, é totalmente macia, né? Ela não tem nenhuma calosidade, não tem nada. Eu já entendo que esse pezinho não recebe muita carga, né? Eu mal preciso perguntar isso para saber como que é a rotina. Eu vejo aquele pezinho que não tem musculatura intrínseca, não tem arco, não criou nada disso, já está subentendido para mim que a criança não tem uma história de ortostatismo, descarga de peso e nem troca de passos. Então a gente já entende quando a gente bate o olho que história de uso, que história que essa criança está contando para a gente, o corpinho dela está contando. E os pés revelam bastante coisa, né, Rê? Às vezes Muito, a muito, criança muito. usa gastro e ela tem um tamanho até adequado para a idade dela, mas ela não tem nem Sim. mãos e nem pés do tamanho adequado, As mãozinhas né? também, né? Você vê essa musculatura que É, a gente tem intrínseca das mãos, então assim, a mão também vai contar, né? Eu tenho aquela mãozinha de pão, daquele bebezinho que não usa nada da mãozinha, e você tem isso numa criança de 6 anos de idade, isso já está me contando que o uso dela funcional é muito pequeno, né? Que ela não teve é. exploração e o pé também. Então o tamanho, assim, é claro que você tem fatores genéticos, fatores hereditários, Sim. o tamanho que Mas vai eu ser o pé digo da do criança tamanho ter. do pequeno, pequeno mesmo, que você não ia É, esperar, pode fazer mesmo por parte de fatores alguma genéticos. síndrome, pode fazer parte de alguma síndrome. Então, você tem É. extremidades menores, isso também pode dizer pra gente, às vezes a genesia de artelhos, né? Não ter alguns dedinhos, tem um dedinho coladinho no outro, mas no geral, o não desenvolvimento de arcos plantares, de musculatura intrínseca, ele me diz um pouco o uso. Então, tanto de mãos quanto de pés. Tá? Entendi. Eu esqueci Tá. de falar na hora do parapódio, uma coisa importante que eu não queria deixar de falar, da largura da Tá. base de apoio, que a gente está falando de pé, então são dois olhares também no parapódio. Boa. Quando a gente vai usar o parapódio, já me perguntaram, eu preciso colocar órtese no momento do parapódio? Se a criança tem indicação para o uso de órtese, você tem que colocar órtese no parapódio. Porque se eu quero colocar toda a informação contra a gravidade no vetor de descarga, né, em alinhamento biomecânico, e eu tô lá em cima de um pé todo errado,
todo mal posicionado, ou apoiando só em calcânio, ou só na borda de fora, ou só na borda de dentro, isso tudo vai desencadear para mim um joelho mal posicionado, um quadril mal posicionado, um tronco compensatório, uma cabeça compensatória. Então, a Uhum. base de suporte, ela é essencial para que a gente consiga assimilar e adquirir os benefícios do ortostatismo. Daí Então, a qual que gente é a entra. largura que tem que estar o pé? A largura, a gente tem alguns estudos recentes que falam para a gente que vai ser mais ou menos 50% do comprimento das pernas. Então, você imagina que aqui é a perna da criança. Eu pego metade desse comprimento, vai ser o que eu vou usar de base aqui. Tá? Então, eu não quero aquela Entendi. perna super fechadinha e nem mega aberta. Eu vou ter mais ou menos uma largura aqui, que vai me favorecer a coaptação do fêmur no acetábulo. Então, vai favorecer e prevenir a progressão de subluxação de quadril, por exemplo, quando eu tenho um posicionamento, um encaixe articular adequado. Tá? E E quando a daí, criança... Fala. Pode falar primeiro. Tem às muita vezes fala pergunta. assim, precisa rodar um pouquinho para fora o pé, rodar um pouquinho para dentro, para Isso. abrir mais a base, É, diminuir a base. Daí volta, assim, eu estou falando de uma forma geral, mas depende de cada geral. criança. Então, daí o terapeuta Cada realmente tem olhar que é um olhar. olhar exatamente a órtese que ele vai usar para de pé ou não, isso vai para cada olhar. Então, Sim. Se eu tem que não ser tenho meu discutido com o terapeuta. terapeuta, eu posso fazer essa continha e colocar ele em pé, Isso. Você vai colocar mais ou menos né? isso. Vai evitar Foi que ele quando o fique com meu a base terapeuta muito olhar. fechada. Aham, Vou evitar entendi. que ele fique com a base muito fechada e nem muito aberto o suficiente para sobrecarregar o tornozelo querendo fazer inversão. Então você olha mais ou menos, olha um adulto que ele não sabe que ele está sendo olhado e quando ele está parado. Em que posição você está Tá. confortável? Você está numa largura assim, levemente a largura dos seus quadris um pouquinho para fora. Um É pouquinho mais para ou menos fora, esse olhar entendi. que a gente vai ter. Você fecha demais a base, além de você sobrecarregar esse encaixe do quadril para não favorecer a coaptação do fêmur, você instabiliza também. Então é melhor você abrir um pouquinho a base de sustentação. Então, Entendi, essa largura, entendi. né? Acho que a Miriam da Meus Gêmeos Minha Vida está falando que alguns parapodos já vêm com essa largura pronta, que não tem como mudar. Às vezes é porque ele É, tem a faixinha que vai em cima do pé. Mas você pode ignorar essa faixinha e colocar na altura, na largura que você quer, porque quando você está tendo a descarga de peso, é muito difícil que esse pé escape. Então você pode fazer não, esse mas assim, por ajuste. exemplo, o parapódio que vem com rodinha, geralmente é uma largurinha, eu não vou, eu posso só fechar, não vou poder abrir um pouquinho a mais, por Não, exemplo. mas às vezes eles têm a base com Entende? rodinha, ele tem Cortou? uma Você base que escutou? eu escutei. Você falou do parapódio com rodinha, né? Que ele já vem com uma largura pronta. Isso, é. Então, às vezes você precisa realmente ajustar. Mesa ortostática, por exemplo, a gente já desparafusou. Hoje já coloquei tipo um EVA e daí ignorei aquelas marcações dele, Ah, coloquei um sim, EVA bem grossinho e daí o pé da minha criança foi em cima e daí eu posicionei lá em cima, entendeu? Às vezes a gente precisa entendi. realmente fazer adaptações. Nem todo parapódio dá essa liberdade de adaptações, né? A Rê Sim, está mas eu colocando aqui posso 30 graus de usufruir da. abdução. Hã? Ah, A Regiane tá tá. me lembrando aqui os 30 graus de abdução, né? A gente tem essa medida, mas a gente vai imaginar na angulação 30 graus de abdução de quadril que eu quero buscar para essa base de suporte. Obrigada, Rê. Não, perdi. Ah, eu posso ignorar então o que vem no padrão e ajustar com alguma coisa em cima Sim, e não sim, perder sim. de usufruir com a rodinha, para poder levar ele para lá e Com para cá, certeza. Nem né? todos de rodinha são limitados dessa forma, mas alguns realmente têm essa limitação de tamanho da base. E quando vai comprar esse parapódio, é interessante pensar no momento de vida que a criança está, de estirão de crescimento, que você vai precisar crescer com ele, né? Porque qualquer equipamento que você Uhum. compra que vai durar menos de 6 meses, fica um gasto perdido. É claro que às vezes órtese a gente tem que adquirir Sim. e Pé readaptar com cresce, menos de seis acabou. É meses. pé. Daí não tem Não. negociação. Mas, no Não. geral, o andador, parapódio, você tem que ter uma margem para a criança crescer, né? Que ela comece Sim, usando mas bem geralmente eles posicionada. vêm com bastante margem, os Vem, parapódios, os andadores, vem. né? É que às vezes a É, gente escolhe algum outro modelo que vai favorecer o uso mais prolongado, entendeu? Então, eu estou na dúvida de duas marcas, por exemplo. entendi. Uma delas vai me permitir que a família não faça esse investimento, esse gasto tão cedo. Eu posso discutir aquilo junto, né? A gente está sempre junto discutindo. O João. que você Uhum. acha? Olha, os prós e contras de cada equipamento. Vamos discutir, vamos ver qual que a gente vai comprar. Agora, uma pergunta importante também, né? Experiência própria minha. Uhum. O ficar em pé e o treino de marcha pode reverter uma subluxação de quadril? Depende da sub.
né? A sub A a gente sub. Sub. tenta segurar a progressão, né? A luxação, daí você vai tendo os graus de migração, e é muito difícil a gente reverter, a gente pode atrasar a progressão dela. Mas todo bebê, toda criança nasce com um acetábulo muito rasinho. Então, é onde a gente tem o osso do quadril, né? E o fêmur chega nele. Ele nasce super rasinho. A cabeça do fêmur tá aqui, né? O fêmur é o osso da coxa. Ele tá aqui. Uhum. Conforme o bebê se desenvolve, rola, senta, vira, fica de pé, esse acetábulo ele vai criando a concavidade dele para favorecer o encaixe. Então, isso vai acontecer ao Encaixe. longo do desenvolvimento da criança. Agora, a nossa criança típica, que não passou pelas mudanças posturais, o sentado, o senta de lateral, esse fêmur não foi moldado, a modelagem óssea não aconteceu de forma correta, a gente precisa olhar para o acetábulo para ver quanto que a gente pode ganhar de encaixe favorável. E o ortostatismo é um grande auxiliado nisso, né? Um grande É. facilitador de uma melhor conformação óssea e tentar brecar ou minimizar a progressão de uma luxação, às vezes que vai ser inevitável, talvez, mas eu consigo progredir, eu consigo adiar uma cirurgia. Então, isso depende muito de como que está a radiografia e a conversa com o ortopedista. Daí, essa receita dos 40, 60 minutos de ortostatismo pode mudar. A gente pode precisar mais para conseguir ganhar melhor a conformação óssea, a modelagem óssea. É, porque o Paulo, com 4 anos, ele tinha quase 50% de subluxação, foi indicado cirurgia. Você lembra que você foi Sim, no médico comigo, né, no ortopedista, e saímos de lá sim. com a notícia da cirurgia? Da E você cirurgia. falou, calma, né? Vamos procurar outra opinião e vamos trabalhar com o Paulo. Então, Isso. assim, ele tem hoje 26% de subluxação. Então, assim, para Uhum. mim foi um milagre. Eu posso dizer que vocês fizeram um milagre, né? Porque ele não fez a cirurgia e até hoje, ele tem 10 anos, ele está com o quadril fora de risco. Então, isso porque tive muita orientação, segui e teve muito trabalho com ele da fisioterapia, né? Então, eu acho importante falar isso. Assim, vai acontecer com todas as crianças, a gente não sabe realmente. Cada As indivíduo é um crianças grau indivíduo, 4 e 5 a né? tendência é muito forte de terem uma luxação de quadril pela história de uso, não ser de uma marcha frequente e como principal Isso. meio de locomoção. Mas é engraçado quando você fala assim, a gente não fez milagre nenhum, porque seria aquela 1 hora de terapia que não ia deixar ele em pé parado. Então, essa É, orientação foi assimilada por vocês, né? Então, a gente foi. conseguiu trabalhar Usamos juntas para muito. olhar, a gente precisa que esse cara fique de pé. E fique muito de pé É. e bem Eu posicionado, porque o lembro que eu Paulo. coloquei ele com o walking na escola e falei para a cuidadora, você anda com ele para cima e para baixo. Se vira, Exatamente, ele assim, precisa eu quero descarregar esse peso menino nesse quadril. andando, vai para o recreio, É, anda, vai no banheiro, anda, e vamos trabalhar exatamente, com a fisioterapeuta. E foi um resultado em exato. 2 meses magnífico. Então, assim, vale a pena seguir as orientações mínimas Sim, domiciliares, né, que eu digo. É isso. exatamente. Essa continuidade dos estímulos, né? Então você tem, você consegue favorecer um ganho quando você assimila ele na rotina diária, né? E É, isso não adianta o terapeuta apontar que você precisa pôr de pé e pronto. Eu preciso pronto. construir essa informação, porque você só vai fazer se você realmente enxergar a validade e aplicabilidade da sua orientação. E também, se a gente olhar, o que, que eu posso fazer com Vai você? Olha, acabar a live. 20 segundos, mentira, tem que acabar já! antes. Juro! Se eu não acabar, me Tira! salvo, Rê. Não, Gente, então a gente pode acabe, voltar a falar. a gente abre a outra para terminar essas últimas perguntas, que acho que tem umas considerações importantes para fazer. Tem, beijo. Tá, Muito beijo, obrigada. Vai até. acabar, tem que Imagina. encerrar. Tchau. Tá, tchau. Vamos aqui novamente, mais uns 10 minutinhos, 15, só para finalizar, porque eu achei que ficou faltando informação e a Rebeca fica incomodada e eu também. Então, vamos aproveitar que ela está com um tempinho aí e só finalizar, né, esse momento aí que eu achei que ele estava muito rico. Foi rico. Oi. Bom, vamos Então, finalizar então, né? Eu acho que vale a pena mesmo, você tem razão. Está muito rico e sim. não dá A para gente não conseguir finalizar. concluir, né? Isso. Isso. A gente estava falando da questão do ortostatismo da progressão e dessa parceria da orientação, né? Então, aqui, eu não posso descarregar para a família, olha, ele tem que ficar de pé.
60 minutos por dia. Tá. Se vira, né? Não é assim. Protocolo. Eu posso sim nessa... tem que ficar e acabou. Eu não quero saber da sua rotina, eu não quero saber quantos filhos você tem, quantas horas por dia você fica em casa com essa criança, de que terapia você vai de uma terapia para outra, se tem escola, se você trabalha de casa. Então, não é assim. Então, o que eu vou conversar? Olha, André, eu vou falar com o Paulo. Realmente eu preciso do ortostatismo por 60 minutos, senão o quadril dele vai luxar e é uma cirurgia que vai ser inevitável em alguns anos. Você sabe como é uma cirurgia de quadril? Pode perguntar e isso também. Às vezes a gente sabe precisa como que é uma nisso. cirurgia de pé? Às vezes tem que dar um tratamento de choque, né? Sabe que quebra todos os ossos e reconstrói, dói pra burro? Pode falar isso. Exato. Mas no geral, assim, eu vou falar assim, às vezes eu tenho que sentir o quanto que eu preciso ser mais enfática, né, com a família. Mas, olha, eu preciso que ele fique de pé. Ele precisa ficar de pé, né? É uma correção até da colocação que eu fiz. Ele precisa ficar de pé. O corpinho dele precisa ser colocado de pé todos os dias, quando é uma criança que não vai adquirir de pé sozinha. Como que a gente pode fazer isso na sua rotina? Como que você acha que dá para vocês fazerem na sua casa? Em que momento do dia isso vai encaixar? Porque a gente não pode sair falando, olha, o dia inteiro de órtese, coloca a tala 3 vezes por dia, vai dormir assim, vai colocar... E daí aquilo lá, a gente descarrega o caminhão de orientação e não sabe como isso vai ser absorvido e assimilado no dia a dia. Então, você trazer com a família e fazer a família me falar como que ela consegue fazer. A chance de sucesso dessas orientações serem realmente aplicáveis é muito maior. Então, orientações domiciliares não são para desencargo de consciência do terapeuta. Eu não posso me liberar, né? Eu vou me liberar, então assim, ó, eu orientei, eu fiz minha parte. Não, vamos conversar com a família assim, olha, a gente vai precisar talvez de algumas questões em casa. Então, vamos olhar para sua rotina assim, que horas você conseguiria colocá-lo de pé? Né? Que horas ele conseguiria ficar e aonde vai ficar? Como que a gente adapta o ambiente para um parapódio entrar? Como que a gente adapta o parapódio para a brincadeira entrar, para a lição de casa, né? Para o momento de uma culinária, para brincar na cozinha de lavar louça? Como que a gente pode adaptar? Como que a gente pode viabilizar? Eu preciso que ele ande todos os dias. Mas assim, aí a família vai conseguir realmente viabilizar esse treino, né? Você não vive, poucas famílias vivem para cuidar do filho. Tem mil outras tarefas, tem outros filhos. Sim, tem que trabalhar para conseguir cuidar do filho. E é importante imaginar assim, a gente, a grande maioria das vezes, e espero que assim continue a grande maioria, trabalha em equipe multidisciplinar. Então, eu não posso olhar só para a minha orientação. Eu, como físico, quero que ele fique de pé. E daí a fono quer que você teste a textura e sabor e não sei o quê, e daí a pedago quer isso, e a teo quer aquilo. E daí quando a mãe vai ver, ela tem aquela rotina de orientação domiciliar para seguir, não sabe onde começar. Então vamos conversar na equipe. A fono quer que fica de pé também, favorece. Então, outra hora eu explico. Então, vamos conversar com a fono, mesmo que não seja da mesma clínica, vamos conversar. Então, será que no momento que a gente está de pé, ó, a fono quer que ele trabalhe o alimento X ácido para deglutição? Então, puxa, isso vai ser muito melhor se ele estiver de pé, bem posturado. Então, vamos aproveitar esse momento que a fono pediu, uma estimulação, que vai ser encaixada no momento do de pé no parapódio. A físio está feliz, a fono está feliz? Todo mundo está feliz. Todo mundo está feliz. E criança que tem luxação, Rebeca, existe... Aí a gente tem que conversar com o ortopedista. Pode ter contraindicação para o de pé. São pequenas as contraindicações, mas elas podem ter. Pode ter dor. A gente precisa saber se isso não é um quadril luxado que vai causar dor. Você pode piorar o quadro e daí realmente você não tem Uma das contraindicações seria dor. A dor realmente, assim, eu não estou dizendo o choro. É claro que eu não quero uma criança 60 minutos chorando no parapódio, né? Então, assim, o luxado e com dor, realmente a gente tem que conversar com o ortopedista e ver que estratégia vai ser desse ortostatismo, se vai fazer uma descarga parcial de peso, se ele está contraindicado até intervenção cirúrgica. A dor realmente é uma outra contraindicação, mas assim, por que a dor existiria? Talvez por um estiramento muscular demais, talvez você precise começar com uma inclinação, porque a criança já tem um flexo de joelho, um calcanhar também encurtado, que ela não consegue posicionar calcanhar no solo, por exemplo, ela vai ficar com dor quando você alonga demais. Isso tudo tem que ser revisado quando a gente vai pensar no ortostatismo, né? Capacidade esse corpinho tem de chegar no alinhamento biomecânico favorável que a gente quer. E como que a gente pode chegar na conclusão quando a gente tem divergência de opinião? Né? Por exemplo, uma filha manda ficar em pé com o quadril luxado, a outra diz não fique com o quadril luxado. Eu vou falar com o ortopedista para ele bater o martelo, ou como que eu posso, mãe, avaliar
e tomar uma Sim. decisão quando eu tenho duas informações. Sim, é principalmente da mesma área, né? Então, assim, mesmo com o ortopedista, a fisioterapeuta conversar também com o ortopedista. Então, o que que eu acho que seria bom para minha criança e o que que ele acha que estruturalmente é viável do ponto de vista radiográfico, por exemplo. E também conversar com os pais, né? Então, essa discussão, a gente, mesmo quando o médico fala, é isso que você falou, né? Aquele médico que a gente foi quando o Paulo era pitoco, que falou que ele ter que operar aquele quadril. E você vai contestar, Já e você queria vai marcar, estudar. já, né? Não, nem sai daqui, vamos marcar a cirurgia amanhã. Exato. Né? Então, as Quase morri. opiniões e conversar, mas que outra opção que eu tenho, né? Então, quando o terapeuta fala não pode, faça ou não faça, e isso diverge de outras opiniões, então, pedir os argumentos, né? De qualquer coisa que a gente peça para o seu filho, você tem que saber o porquê. Você tem todo o direito do mundo, o filho é seu, ninguém conhece melhor ele do que você. Nenhum terapeuta do mundo vai conhecer seu filho como a mãe e o pai. A gente pode perguntar, né? Por quê? Tem que né? perguntar. Eu não gosto de mãe dita boazinha. Sabe como terapeuta fala? Esses pais são muito bonzinhos, eles não perguntam nada. E isso é péssimo. Porque de duas, uma. Ou eles vão se encher de você daqui a pouco e vão sair. Ou eles não estão assimilando nada do que você fala e não estão dando continuidade em nada em casa. Então, se a família não está participando ativamente, não está trocando, isso não está funcionando. Alguma coisa vai dar errado no final. Mas é que para você é fácil falar isso porque você abre o espaço. Mas a gente sabe que tem quem não abra, né? Então, a mãe ou o pai, não, você é mãe, não, você é pai. Assim, você não sabe nada, eu sou terapeuta. Você não sabe, você tá. Eu sou a sumidade aqui, eu que estou falando, né? Então, eu como mãe diria para as mães, não interessa, vá lá e pergunte qual o objetivo e por quê. Contesta e estuda, né? Eu acho que, assim, a gente tem isso, eu fico muito feliz que tem cada vez mais famílias que vêm me contestar embasadas. Então, os artigos científicos estão aí. Muitas vezes a mãe não tem a formação para ler, interpretar um artigo todo, mas ela consegue fontes confiáveis para ter acesso à informação. Então, a gente está discutindo aqui na live agora a questão do ortostatismo, e essa família pode assistir e ir lá rebater com a família e falar, poxa, você nunca falou que meu filho precisava ficar de pé. Por que meu filho não precisa ficar de pé? Então, assim, você ou porque tem ele não pode ficar em pé, né? Porque se ele não sente dor, se ele até gosta, você vai rebater e discutir. Gosta, então, poxa, não, então vamos viabilizar o de pé, não de pé no colo por 5 minutinhos, né? Essas informações, hoje em dia com internet, redes sociais estão aí, tomar cuidado para filtrar quantas dessas informações, às vezes, elas são rasas, né? Então, que fonte que está passando essas informações. Mas às vezes você pega um pouco dela e daí vai procurar, vai cavar essa informação para saber de onde tem isso, né? Aquilo que a Gisele até falou, eu não sou especialista em paralisia cerebral, mas sou especialista no meu filho, né? Ninguém conhece mais o seu filho do que você. Eu conheço de controle motor, eu conheço de sistema nervoso central, eu conheço de estratégias. Então, como eu posso te ajudar? Não é você que vai me ajudar na reabilitação, né? É o profissional que vai te ajudar na sua vida, porque a sua jornada de vida com o Paulo é imensa. Terapeutas vêm e vão. Então, assim, nesse momento que a gente está se encontrando da sua caminhada, a caminhada do Paulo, como que eu posso te ajudar? Né? Com o meu conhecimento. Eu tenho esse conhecimento, mas assim, como que eu posso entrar na sua rotina e te ajudar? Como você vai abrir as portas da sua casa e eu vou modificar e ser favorável isso para você, né? É verdade, é uma troca. Do mesmo jeito que vocês abrem as portas da clínica e o coração de vocês, muitas vezes, aqui desse lado a gente também tem que abrir e trocar, né? Não tem outra. Eu acho que a melhor receita realmente é a troca. Não vai ter. Em tempos de quarentena, a gente teve, às vezes, algumas portas escancaradas, né? Então, por falta de opção, as orientações domiciliares não estavam entrando de leve, e por falta de opção, entraram com consulta. Então, entrou com tudo dentro da casa. E é muito legal, porque agora vocês conseguem ver os ambientes dentro da casa, né? Se o terapeuta nunca tinha olhado para dentro da casa, a gente vê o ambiente para adaptar e a família também vê o ambiente como fonte de estímulo, como um espaço a ser explorado. Né? Então não é só uma clínica super equipada que vai ser um espaço bacana de ser explorado e viável. Não, porque parece que a criança descobre mil coisas dentro de casa, impressionante. Exatamente, o sofá vai ser a sua mesa. Voltou? Pera, cortou.
Você falou que não é só uma clínica bem equipada. Não é só uma clínica tudo. bem equipada que vai viabilizar um estímulo para sua criança, né? Claro que equipamentos favorecem, às vezes, a descoberta de movimento, um alinhamento favorável, mas o ambiente domiciliar, ele é muito rico de estímulos. Então, essa entrada obrigatória que a gente teve nas teleconsultas, se a equipe não estava ainda olhando para dentro de casa, ela foi obrigada a olhar. Né? Tanto o pai daí, foi obrigado a abrir, como o terapeuta foi obrigado a entrar, né? Exatamente. Então, se conversar e ver como que esse ambiente pode ser rico, como que assim, ele é rico, como que a criança pode explorar o ambiente que ela vive no dia a dia dela, né? Como que isso a gente pode conversar melhor. Então, as teleconsultas, eu acho que agora abriram de vez o olhar para as orientações domiciliares, e essa janelinha não tem que fechar quando a gente voltar para a clínica. Não, eu acho que quando a gente voltar vai ser muito rico, muito mais rico, né? Vai falar, lembra que você naquele momento fez assim com ele? Então agora nessa função você pode adequar mais uma peça aqui do exercício e coisa e tal. Exatamente. Eu acho que vai ser o máximo. Tá sendo uma troca bem rica mesmo, bem interessante. Eu acho que a gente vai voltar melhor no olhar global, né? Assim, e eu acho os pais que muitas vezes que não pegavam muito a sua criança estão pegando mais. Né? Não, menina. E não pegavam, não julgando de forma alguma, que não cabe julgamento aqui de forma alguma, mas não pegavam porque muitas vezes era o momento deles relaxarem, serem em paz e deitar no sofá gostosinho. Porque a criança já passava tantas horas em estimulação e agora não é mais, chega. Não é. Então, assim, agora a gente precisa. Se eu não mexer meu filho daquele sofá, ele não vai sair daquele sofá. Não, é verdade. Não, e é legal que, assim, a gente reparou, né, que a gente viu que terapeuta não faz corpo mole, realmente. Jesus amado, né, Darlene? Não sei se ela entrou de novo. Agora pega isso, agora pega aquilo. E põe a criança, pega a criança, tira a criança, leva a criança. Você já tá com o ombro doendo e ela fala... Menina, eu falei, que isso? Nunca mais eu falo nada. Quer beber água, fazer um xixi? Fica à vontade. Eu sei que muitas vezes não dá tempo nem disso. Mas então, é muito gostoso. É que a gente também tem estratégias, né, aliviando o lado assim dos pais na teleconsulta. A gente também não exigir que performe um exercício X, que assim, a gente passou anos estudando com chave, posicionamento. Então a gente estuda tudo aquilo que o nosso gasto energético para executar, não minimizando o nosso desgaste, que claro, mas assim, a gente estuda para conseguir estratégias e técnicas para posicionar. Então, os pais que estão fazendo isso pela primeira vez, é claro que às vezes vão sentir dor no ombro, na coluna, pela tensão também da responsabilidade de estar sendo feito pela primeira vez. Mas muitas vezes, e às vezes aperta demais a criança. O terapeuta que acaba o dia, assim, de neuropediatria, que acaba aquela coisa perfeita e toda no trabalho, porque a gente acaba assim, né? Descabeladíssima, toda travada da coluna, mas feliz e realizada, porque às vezes naquela posição péssima pra gente, é a hora que a criança, assim, respondeu melhor. Então, a Fê aqui da Igual, tá? A gente estava em terapia agora há pouco com a Helena, assim, ela fez uma posição de braço assim, meio torcido. E eu olhei e falei, nossa, Fê, mas assim, a Helena ficou ótima naquela posição. Então, parece quando a criança é bebê, ela manteve. O mais esquisito que você tá é o jeito que ela vai dormir bem. Daí você se mantém daquele jeito, porque a gente fica, né? Sim, nem fale, a gente nem respira. Em terapia é a mesma coisa. Às vezes, assim, ficou, encaixou, a criança olhou pro brinquedo, acionou. Nossa, gente, você fica. E daí não tem alinhamento que segure a posição que você tá, mas você ganha uma função maravilhosa da criança. Então, às vezes, a gente tem esse gasto enorme, realmente, de postura, de tudo. Mas é a nossa profissão, né? A gente quer isso. Parabéns. Eu fico muito feliz de ter terapeutas tão competentes aqui lidando com o Paulo e me ensinando tanto. Aprendo demais com você. Sei que sou a mãe chata que pergunta. Chata nunca, melhor. Cada pergunta para mim me enriquece, né? Porque eu só aprendo. Claro. Então, até com o que eu lido com o que são os coletes, então tudo que a Físio faz me interessa demais, né? Exato. É importantíssimo para mim, assim como a TO e a Fono também. A gente consegue encaixar nas 3 áreas, né? Mas para mim é muito rico. Então, Rê, obrigado. Agora, acho que não dá mais para eu entender muito. Né? E vou tentar olhar aqui as perguntas que ficou e que a gente não conseguiu responder. Qualquer coisa, manda um direct, manda no inbox, a gente vai respondendo, porque vai passando muita pergunta. Quem tiver muita curiosidade ou pressa, quiser mandar no direct ou para mim ou para a Rebeca, a gente fala e responde também, tá? A gente fica à disposição.
Obrigada, Tá Rê. ótimo. Obrigada. Até a Beijão. próxima. Tchau, Um beijo, até. boa noite. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada, viu, pela Tchau, participação de obrigada pela todos. presença de todos, sim. Obrigada, André. Tchau, tchau. Até Ansiosa para a agora. gente conversar um pouquinho. Nossa, eu acho que é um tema pertinente não só em momento de quarentena, né? Em todos os Sim, momentos. vai se estender depois para tudo, né? Eu acho que é Vai, uma coisa vai. mega necessária. Oi, Ayla. Exato. O marido aqui Ah, também o já Will entrou. entrou. Bom, então vamos lá.